Bom dia! Bom dia! Vídeo diferentão de novo. Hoje o vídeo é sobre como é que a gente venceu a batalha contra a nossa falta de confiança em nós mesmos e em passar confiança para as outras pessoas, autoestima e bastante outras coisas, né, que acontecia com a gente que deixava a gente para baixo e jogava também as outras pessoas para baixo, né, de certa forma. A gente foi aprendendo com o tempo, né? Meio na cacetada, mas vamos aprendendo. A gente aprende na convivência, né? Também, nos coices da vida. No dia a dia, no que acontecendo, você tem, vai se acrescentando coisas, né? A experiência, vai acrescentando experiências conforme a... Eu acho que a gente era, eu falando da minha experiência, eu tinha medo, eu tinha falta de confiança em mim, eu não sabia o que era passar confiança para os outros e muitas outras coisas, porque eu acho que a gente viveu, hoje as crianças vivem um outro tempo, né? O tempo que a gente era criança não era uma opressão, é uma opressão entre aspas, a opressão no caso assim, eu falo mais para que a gente tivesse mais respeito para com as pessoas maiores de idade, os mais velhos que se diziam, né? Então a gente criança, na época, a gente precisava ter a postura assim, como respeito. E hoje as crianças não, as crianças são instruídas a olhar nos olhos, o que é muito importante. Isso eu vou falar depois, mas assim, a gente, no nosso tempo, a gente era, de certa forma, quase que obrigados a se manter nessa postura em forma de respeito para com os professores, os avós, padrinhos e madrinhas, pessoas mais velhas, pai e mãe, enfim, né? E isso foi gerando na gente uma timidez, praticamente. Uma timidez. Então a gente não conseguia se expressar, porque a gente na convivência que a gente tinha de criança, a gente não podia nem abrir a boca. Se as visitas estivessem conversando, nós tínhamos um regimento bem rígido, né? Então a gente tinha pessoas, às vezes, conversando, pessoas adultas conversando, Deus o livre, uma criança lá no meio, né? Então não tínhamos espaço para nada. Então a gente ficou meio retraído demais, né? Mas daí, isso a gente vai depois, com o tempo, vai soltando nisso aí, né? Mas demorou. O Calu, quando me conheceu, ainda eu caminhava, não importa onde, já morava na cidade nessa época. Eu caminhava assim, ó. Pra almoçar na casa dele era a maior briga, eu não queria ir. Ele morava na mesma rua que eu, mas eu não queria ir porque eu tinha vergonha. Falar com mais de 2 pessoas é impossível. Não abria a boca, eu ficava por perto, a gente saía junto em algum lugar que tinha mais de uma pessoa junto, eu não abria a boca, eu ficava fechada, eu não queria comer. Depois de casado ainda, quando a gente ia num restaurante, viajar com os filhos ou coisa assim, eu não queria comer dentro do restaurante, eu preferiria pegar um lanchinho e comer no carro, ou sentado numa sombra. Não porque eu gostava naquela época, eu gostava disso, mas é porque eu tinha vergonha mesmo. Eu não conseguia me ver abrindo a boca nem para comer alguma coisa perto de outra pessoa, sabe? Isso afetou demais a minha vida. Isso me colocou muito para baixo, né? Me deixou muito atrás do meu tempo durante muitos anos. Eu podia ter feito muito mais coisas ao longo da minha vida se eu tivesse sido uma pessoa com mais confiança em mim mesma, com mais autoestima, sabe? Com menos medo, menos vergonha. Né? A gente foi aprendendo muita coisa com a convivência com o público depois. Depois nós montamos uma fabriqueta, a gente já tinha que ir, uma fabriqueta de calçados, né? Então, fabriqueta a gente diz que é uma mini fábrica. Mini fábrica. Então a gente diz aqui fabriqueta. Nós criamos nossos filhos com elas, né? Então a gente tinha que começar, a gente se obrigava a conversar com os clientes para comprar, a gente tinha que lidar com os fornecedores. Isso tudo a gente começa a conversar mais, se desenvolver mais. Uma coisa que eu já vou dando a dica, porque tudo o que eu passei, eu tô falando tudo que eu era e eu não sou mais. E que atrasou minha vida, que me atrapalhou muito, demais, né, Frajola? Verdade, me dá a mão aqui, ó. Tá. Uma das coisas é apertar a mão. Quando a gente vai apertar a mão de uma pessoa, principalmente se é uma pessoa que tá mais, tipo um bancário, um médico, alguma coisa, dá aquele medo, dava aquele medo, aquela impressão de que eu era diminuída, que eu era menor, sabe? Não tô falando da estatura, que eu era pessoa menor, assim, de uma forma geral. Na hora de apertar a mão, minha mão ficava solta. O médico, alguém que viesse me apertar minha mão, apertava minha mão, certo? E eu não apertava, eu tinha medo, a impressão que dava que que era feio fazer aquilo, né? Falar em apertar, tu tá me apertando, né, Franjola?
Mas não, o certo é apertar firme. Dos dois lados. É assim, ó, isso passa uma confiança. Só um aperto de mão, uma coisa que eu aprendi muito assim na estrada, trabalhando com o vendedor, ele já te diz muita coisa quem tu é. No aperto de mão, a gente já sabe como a pessoa é. Tem pessoas, talvez elas não sabem ou não querem, ou sei lá, mas elas vão só a ponta da mão, assim, ó, não apertam. Talvez não sabe, ou tem até medo, tem aquela segurança que eu tinha também, né? Aquela segurança. Então, tem pessoas que quando a gente dá a mão assim, que dá aquela apertada, eles chegam até ficar meio, ó, né? Mas esse tipo de aperto de mão, ele dá uma... Por isso que existe muito esse aperto de mão ali. O aperto de mão, ele te transmite uma confiança, tanto para ele como para ti. Eu não sabia. Sério? Tu não sabia disso? Não, eu não sabia que vocês estavam gravando. Eu apareci aqui no fundo. Ele tá trabalhando na van e nós fugimos um pouquinho por causa do barulho e viemos aqui na frente gravar. Mas então, o aperto de mão. Outra coisa importante é não fazer isso aqui, ó. Cruzar os braços, principalmente enquanto que tu vai puxar um assunto ou tu quer que um assunto flui com a outra pessoa. E principalmente quando isso se trata de negócios. Aqui, toda essa parte precisa estar livre para que a gente absorva o assunto, entenda, absorva direitinho, consiga mandar para o cérebro as informações e retribuir, né, de uma forma igual. Se a gente fizer isso aqui, vai passar a impressão primeira impressão, termina logo com esse assunto que eu não quero mais saber disso, né? A impressão que tu não tá ligado naquilo ali, não quer. Outra impressão que dá é que você não tá capacitado para falar sobre aquilo. Ou que você não quer mesmo, né? E outra coisa que você fecha o teu ponto de abertura de conversação, vamos dizer assim, né? Você fecha o teu... as aberturas de compreendimento de conversar, de levar um assunto adiante, né? Não dá. Termina, encerra tudo isso ali, né? E pior que funciona mesmo. Funciona porque eu já tive essa experiência, depois que eu aprendi como funciona, eu usava muito isso aí, de usar esse braço cruzado. E a coisa não fluía. Realmente, principalmente nas vendas que a gente trabalha, se você chegar com o braço cruzado, pode contar que você não vai vender, porque é uma coisa estranha, mas é que funciona. Mas funciona assim. Se tá nervoso com o assunto, claro que isso acontece, às vezes a gente tá com frio na barriga que só vendo, né? Dependendo da situação. Faz isso aqui. Faz isso aqui. Quer levar os braços pra frente, não quer ficar assim, né? Faça isso aqui. Né? Que aí você vai desenvolvendo, você vai massageando, você vai acalmando seus nervos e você vai fazer algum movimento que você esteja precisando, mas você não vai se bloquear, se fechar para o assunto, né? Para aquilo que vai fluir, que precisa fluir, né? Bem isso aí. E o que mais? E passar, que nem eu falou antes, passar aquela confiança para as pessoas. Postura. Faz muito. A postura. Se tu chega num lugar e tu fica assim, ó, com medo, com vergonha, olhando por baixo, meu Deus do céu, foi, né? Uma das coisas, desculpa te atrapalhar, uma das coisas que o pessoal repara muito, e eu acho que isso é real mesmo. A pessoa que não olhar nos olhos quando estiver conversando, olho no olho, não transmite confiança. Então, se a pessoa chegar em ti assim, ela falar contigo e não olhar para ti no olho, ela é uma pessoa que ela não te passa confiança. Mesmo que tu esteja conversando, você está olhando no olho da pessoa, você quer aquele contato visual, e a pessoa desvia e vai conversando, o assunto vai fluindo, mas ela está olhando dispersa para outros lados. Essa pessoa não está levando o assunto a sério. E é bem engraçado mesmo isso aí, sabe? Que eu aprendi muito nessa lida da estrada aí. Você conversar 5 minutos com a pessoa, eu com a minha experiência que eu tenho, eu já sei se essa pessoa é uma pessoa idônea, se ela é uma pessoa falsa. A gente só no conversar com as pessoas, a gente já começa a entender devido à experiência de passar com muito público, muitas pessoas conversando. Então você passa essa confiança, você recebe também essa confiança. Então a pessoa que chegou na loja, assim que nem eu, no meu caso, chegar na loja e conversar com a pessoa, no conversar eu já sei se ela é uma pessoa idônea, uma pessoa de bem, sabe? Quando tu vê que a pessoa já não é, tu já desvia, não continua as vendas praticamente. Às vezes tu não concretiza uma venda por falta de confiança, né? Talvez ela não saiba, né? Mas eu acredito muito nisso aí, sabe? Mais uma coisa importante, na hora que você está conversando sobre um assunto, não importa a situação, não importa onde, mesmo que seja com família, com pessoas estranhas, não importa.
é usar o mínimo possível a palavra diminuição, o inho. Principalmente com seus filhos pequenos. Tipo, vou dar um nome, vou sugerir o André. O nome do André, botei o nome André, um nome né, pequeno, fácil de produzir. Mas daí com o tempo, de falar no caso, com o tempo a gente joga Andrezinho, Carininha, Vanessinha, o nome dos meus filhos, né? Qualquer coisa inho, botar o inho no final. Ou então, eu comprei um carrinho. Ou então, tudo inho te dá a impressão que você é um coitadinho, uma pessoa pobrezinha, coitadinha, que todo mundo tenha que ter pena de você. Isso gera mesmo pena. E pena é uma coisa, é um sentimento que não deveria existir no mundo. A pena não. Deveria sim existir ajuda das pessoas, todos nós passamos por momentos que precisamos de apoio, de ajuda de alguém e tudo mais, né? Mas pena é uma palavra muito ruim. É uma palavra forte. A gente parou um pouquinho porque os gatos estavam subindo em cima do carro. Mas assim como a gente estava comentando, né? O inho, sempre o diminutivo, leva a diminuir mesmo. Ou se sentir diminuído, ou passar diminuição para outra pessoa. Isso não é nada legal. E sorriso. Você tem que ter um carisma, você tem que ter humildade. Se você não tem uma humildade, um carisma, você não consegue prosseguir. Principalmente humildade para passar o chimarrão para os outros. Não, mas é que nós estamos conversando aqui. Tô brincando. É que a cuia tá tão quietinha, tá esquentando minhas mãos. Eu vi, usando a minha cuia como luva. Porque hoje tá bem friozinho hoje. Hoje né? tá frio. Hoje tá bem friozinho, tá bom. Mas Pra Rony, né? Eu não gosto do frio, mas ela adora o frio. Vou levar ela depois com a Savan, nossa. Quero levar ela onde tiver maior neve, tiver alta, assim. Quero ver ela passar frio. Já fui. Quero ir. Pra mudar essa mentalidade e gostar de frio. Porque eu não gosto muito do frio, não. Nem, não sei por quem, acho que meus filhos puxaram tudo por mim, porque nenhum deles gosta de frio. Só eu. Aí, como o vídeo hoje é sobre autoestima, a gente queria passar para vocês assim um pouco da nossa experiência, como a gente já foi. Claro que não tem como passar tudo num vídeo só, né? A gente vai ter mais conversas sobre esse assunto, se Deus quiser. Mas a gente quis passar um pouquinho de como a gente era e como a gente mudou bastante ao longo dos anos. Temos muito que mudar ainda, né? E aqui a gente sempre foi pobre, sempre veio de família bem humilde, né? E a gente foi mudando a nossa postura, mas o mais importante é ter postura com o corpo, adotar as posturas corretas, mas nunca levantar o nariz para as outras pessoas, nunca querer ser mais do que os outros, isso é feio, isso não pode, né? Para nós não fica bem, nós não temos esse hábito aí de fazer isso aí, né? E mesmo que você esteja passando por algum problema, eu também nos vídeos estou sempre rindo, sim, eu sou uma pessoa bem alegre, mas eu também tenho meus problemas e são muitos, mas a gente sempre dá um jeito de dar um sorriso, né? Eu sempre digo, pra gravar ou pra visitar outras pessoas, eu procuro vestir minha melhor roupa. Nem sempre a gente consegue. Quer dizer, vestir a melhor roupa quer dizer se colocar com um sorriso no rosto, né? E essa sempre mensagem. de bem, né? Pelo menos passar. A mensagem que a Nem gente sempre queria você passar. consegue passar toda aquela energia positiva, aquele bem, se você não tá bem, mas tentar pelo menos passar essa energia positiva pra pessoa, né? E aí, gente, se sintam todos abraçados. Hoje, de novo, não trouxe lista de abraços, mas isso tem que ser aos poucos, senão fica cansativo também para quem está assistindo, né? Então, aos poucos, de vez em quando eu vou trazer a lista de abraços, mas do mesmo jeito, se sintam todos abraçados por nós. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.